senador Cristóvão, pelo critério por nós adotado, de atender os, como eu disse antes, e aqui foi votado, porque os senadores e deputados têm que estar presentes. Às vezes o cara pode dizer o seguinte: não, mas o meu projeto semelhante, tu votou primeiro o de Ciclano e o Beltrano. Por quê? Porque quem estava presente. Esse é o critério que nós vamos adotar e já está votado. Vamos então, senador Cristóvão. Projeto de lei do Senado número 171 de 2013, não terminativo. Altera a lei número 8069 de 13 de julho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre o apadrinhamento legal. Autoria, senador Eduardo Lopes. Relatoria, senador Cristóvão Buarque. Senador Cristóvão, com a palavra. Senador, eu trago o relatório desse projeto do senador Eduardo Lopes, que eu me alegro de ser o relator. Porque o projeto de autoria do senador Eduardo Lopes tem por finalidade dispor sobre o sustento voluntário, total ou parcial de crianças e adolescentes. Para esse efeito, cria nova seção no capítulo 3 do título 2 do Estatuto da Criança e Adolescente, denominada seção de apadrinhamento legal, organizada em duas modalidades, total e parcial. Na modalidade de apadrinhamento total, o padrinho assume responsabilidade integral pelo sustento de até 2 crianças ou adolescentes, podendo nesse número ser maior somente se os apadrinhados forem irmãos. Na modalidade parcial, as prestações podem assumir a forma de contribuições mensais em dinheiro, bens ou serviços, não havendo limite no número de beneficiários. O apadrinhamento, que pode ser assumido por brasileiros ou estrangeiros, não interfere no exercício do poder familiar e pode ser aplicado a criança e adolescente sob acolhimento familiar ou institucional. As prestações do padrinho são equiparadas às pensões alimentícias, mas, eventualmente, inadimplento não ensejará, em qualquer hipótese, prisão civil. A relação de apadrinhamento total gera dependência, exceto para fins previdenciários e fiscais. O registro do apadrinhamento deve ser formalizado mediante escritura pública, ouvido o Ministério Público e anotado nos assentos de nascimento e de casamento do padrinho e do apadrinhado. O padrinho poderá alterar as prestações assumidas a qualquer tempo, mediante a verbação da respectiva escritura, sendo este ato condicionado à manutenção das prestações por 2 meses, salvo força maior, e observada a necessidade de notificação ao beneficiário. A extinção do apadrinhamento poderá ocorrer em razão da morte de uma das partes, pela maioridade do apadrinhado, pelo termo de sua duração ou por expressa manifestação de vontade do padrinho ou do responsável legal do apadrinhado. Na hipótese de extinção por vontade do padrinho, este continuará responsável pelas prestações assumidas por 2 meses, salvo acordo com o responsável legal do apadrinhado ou força maior. A extinção por força do padrinho deverá ser notificada por carta encaminhada ao endereço informado do apadrinhado. Se for aprovada a proposição, a alteração normativa entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos após 60 dias. O PLS número 171, de 2013, foi distribuído à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e à Comissão de Constituição e Justiça, que examinará em caráter definitivo. Aqui, em caráter não terminativo, não foram apresentadas emendas à matéria no prazo regimental. A minha análise, senhor presidente, é que, conforme o previsto no artigo 102, inciso 5 e 6 do Regimento Interno do Senado, que compete a essa CDH opinar sobre a proteção à infância, o PLS 171 de 2013 pretende essencialmente formalizar e estimular o apadrinhamento, entendido como oferta de sustento total ou parcial à criança e adolescente. Para esse efeito, propõe que os padrinhos assumam o compromisso formal de entregar as prestações prometidas em dinheiro, bens ou serviços. É louvável, muito louvável a iniciativa do senador Eduardo Lopes em favor das crianças e dos jovens que vivem em famílias que sofrem dificuldades materiais e sociais extremadas. Sua proposta de apadrinhamento pode se tornar um meio adicional e suplementar para minorar as dificuldades das famílias, motivando a solidariedade e a caridade de pessoas que possam ser mobilizadas a apoiar essas crianças diretamente e sem burocracias. Eu fiz questão, senador Paim, de ler tudo, porque às vezes a gente não precisa ler tudo, para mostrar a criatividade da ideia, o sentimento por trás e o impacto que pode ter. O que está sendo criado é uma ideia entre a adoção e o abandono.
permitindo que pessoas que, por razões quaisquer, não adotam, não fiquem alheias e possam apadrinhar uma criança, mantendo-lhe o sustento integral ou parcial. E muito interessante é que permite o apadrinhamento de crianças sob prisão, por terem cometido atos que os condenaram e os mantém nos antigamente chamados reformatórios. Por isso, é um projeto extremamente positivo. E eu gostaria que todos esses que estão hoje defendendo a redução da maioridade penal entendessem que esse, sim, é um caminho para reduzir a criminalidade de jovens. Esse é um caminho. Não é o caminho. O caminho vai ter todas as crianças em escola, em horário integral, com qualidade e com beleza e conforto e motivação lúdica para que todos fiquem aí todo dia e até o final do ensino médio. Até lá, eu acho que o apadrinhamento, sim, pode ser um auxílio para que esse país tenha mais pessoas olhando para crianças que os pais não podem cuidar, ou até que não têm mais pais, ou que estão sendo vítimas, eu chamo vítimas do sistema prisional que os mantém, para que tenham alguma referência, algum conforto e, às vezes, mesmo até comida que eles não têm. Por isso, o meu voto é no sentido de aprovação do projeto de lei do Senado 171, do senador Eduardo Lopes, com toda minha simpatia, meu apoio, esperando que a CCJ rapidamente aprove e que tenhamos uma lei nesse sentido. O padrinho, ele merece ter o tratamento pelo fisco, o tratamento pela sociedade que tem os pais adotivos. Por isso, meu voto favorável, senador. Muito bem, senador Gustavo. Em discussão a matéria, senadora Regina Souza com a palavra. Bom, é uma matéria muito interessante. No Piauí nós temos uma entidade que é uma entidade legal, mas ela faz isso, né, chama CRIA, tem uma sigla que envolve criança, adolescente. Então ela faz muito isso, as crianças em situação de vulnerabilidade, ela consegue cadastrar famílias para cuidarem dessas crianças à distância, né? Eles podem estar no abrigo, podem estar em casa, e ela consegue que alguém assista a essas crianças. É muito interessante, né? Tendo a lei, já vai, inclusive, essa entidade poderá ser beneficiada, amparada, né? Mas, assim, só queria questionar uma palavrinha, assim, porque só o apadrinhamento, não tem como botar a madrinha também? Aí passei agora, eu sou que defendeu tanto as mulheres hoje, para responder agora. Se for possível colocar essa emenda ainda... Eu fui madrinha, informalmente, de dois adolescentes até completarem 18 anos. Hoje eles são homens de 30 anos, eu fui madrinha dos dois. É um desvio machista no projeto e que teve um descuido machista de minha parte como relator. Nós vamos acatar, se o relator acata, eu acato uma emenda de redação. Uma redação só. Colocarei essa emenda, por sugestão sua, senadora. Então, vamos botar alguém mais para discutir a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, nós vamos colocar em votação, mas, ao mesmo tempo, alertando que votaremos a emenda também da senadora Regina Souza. Aqueles que aprovam o relatório, com a emenda que o relator acatou, da nobre senadora Regina Souza, permaneçam como se encontram. Aprovado.